que eu fui fuçar a sua vida, menina. Ela é sem fim, né? Porque você pensa que está no Instagram, depois está no Spotify, depois tem uma newsletter, depois tem. Falei, olha ela, gente! Que coisa linda! Então, eu vou falar algumas coisinhas aqui, jogo a peteca para você. Linei, não desiste, é só para a gente ir adiantando aqui também. E na pior das hipóteses, a gente vai organizar a participação da Linei numa próxima live. Sem participar, ela não vai ficar, tá bom? Só para a gente não perder o encontro de hoje, já que a gente está aqui. A Lucimara acha que pode ser uma questão da versão do Instagram da Linei e do meu. Diz se a versão não é a mesma, pode dar problema. Gente, a tecnologia deveria ajudar a gente, não fazer esse Não tipo de coisa, né? atrapalhar. Pois Pois é. é, pois é. Bom, a Dani me passou algumas coisas que eu sempre peço para os colegas passarem, mas eu também depois vou lá dar uma fuçada, e é de fato sem fim o trabalho que a Dani realiza, né? Como todas nós, desempenhando diferentes papéis aí nesse mundão, né? Mulher, mãe, esposa, ela é maratonista, ela também é da corrida. A semana passada a Andrea estava aqui, também gosta de correr. Ela é escritora, como eu já disse, e eu achei muito bonito que na descrição dela ela se diz apaixonada pela vida. Eu acho que essa é uma das coisas essenciais, né? Ela tem um livro de suspense chamado Verdade Oculta, que foi publicado pela editora Polifonia, da nossa professora Débora Porto. E da Cláudia também, a Cláudia Sócia também está aqui com a gente. Ela tem uma newsletter chamada Fôlego. Aí eu queria que ela contasse para a gente como que é, porque ela tem a newsletter e tem o podcast também chamado Fôlego, como que esses trabalhos se encontram e nascem em diferentes formatos. É, ela é uma pessoa que se expõe com o intuito de contagiar a gente com essa paixão pela vida. Isso foi o que eu senti. Não sei se é o objetivo dela, mas como uma pessoa que estava vendo a rede delas, as redes sociais, eu senti dessa maneira. E também, obviamente, estamos trabalhando para expor o seu trabalho e tal, né? E ela tem formação em administração de empresa. Aí eu já não entendi, foi nada. E ela também escreveu um livro infantil chamado A Fada Lili, que, se eu não estiver confusa, foi um livro em homenagem à sua filha, ou seu filho, uma coisa assim. Filhos, meus filhos. Então, agora é a sua vez de falar de você para nós. Oi, gente, boa noite. Primeiro, Ale, obrigada mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui, é uma honra, né, estar aqui falando sobre livros, escrita, literatura, vida, enfim. A minha formação, como você falou, minha formação original é administração, né? Eu sou formada em administração, trabalhei a vida toda em empresas de telecomunicação na área de marketing. É, Mas eu sempre sentia que faltava alguma coisa, assim, sabe? Eu acho que acompanhando agora meu filho que está isso quase às portas do vestibular, eu acho que a gente é muito novo, né? Quando a gente tem que escolher sem base nenhuma o que a gente vai fazer, não pelo resto da vida, porque hoje a gente já percebe que dá pra gente mudar, né? Quantas vezes Mas não era necessário, assim antes, né? mas não era Antes assim, era né? para sempre. Você vai É, casar para sempre, estudar e é trabalhar isso, naquilo para sempre. exatamente. Enfim, e aí a escrita sempre, os livros e a escrita sempre tiveram comigo, acho que desde que eu me lembro por gente, assim, eu não lembro de existir sem estar lendo alguma coisa, né? Então eu lia muito gibi quando era pequena. Meu pai é um leitor, assim, super voraz, a minha tia, irmã do meu pai, que sempre conviveu muito com a gente também. Então eu ia pegando as sobras dos livros, assim, que não necessariamente eram para minha idade, né? Mas assim, a minha tia ia lendo, deixando de lado, eu pegava e ia lendo, né? Então cresci nesse ambiente de livros, assim. Minha mãe também lia bastante e tal. É, Eu acho que eu sempre eu tinha uma tendência a querer fazer letras, mas por N questões da vida acabei indo para administração, né?
E aí você começa a trabalhar, começa a ganhar um dinheiro, tal, não sei o que, fica mais difícil você desistir daquilo, né? E a parte da escrita, junto com os livros, eu sempre tive muita dificuldade de me comunicar falando. Isso que nós estamos fazendo aqui, para mim, é um sufoco, entendeu? Sério? Sério. Eu tenho me desafiado muito nos dias atuais, porque hoje é necessário que a gente faça esse tipo de aparição, né? Mas, enfim, é, nos trabalhos que eu tinha que ir fazer apresentação de empresa, essas coisas, para mim sempre foi muito, muito difícil essa exposição, né? Então eu escrevia muito. Às vezes, conversas difíceis que eu tinha que ter com os meus pais, ou algumas coisas com os meus amigos, eu sempre escrevia, porque a minha cabeça, ela fica, acho que talvez de todo escritor, mas a minha cabeça fica com muita coisa ao mesmo tempo. E eu não consigo organizar o que eu quero falar, o que eu preciso, né? Então, às vezes, eu terminava uma conversa e falava, pô, não é nada disso que eu queria ter falado, eu queria ter falado outra coisa, era isso, era aquilo, tal. E na escrita, você tem esse tempo de pensar e de organizar, né? Então, você bota os grilinhos falando de cada um no seu lugar ali, vai escrevendo e vai falando. Então, isso para mim sempre foi muito. Fazia parte da minha vida. Eu usava muito a escrita como diário também, né? Como um desabafo, que hoje a gente conhece como escrita terapêutica, enfim, sempre usei muito isso. E aí, quando eu tava. Meus filhos já tinham nascido os dois, a minha filha já estava um pouquinho. Eu tenho um filho de 16 e uma de 12. Eu comecei a querer voltar a fazer alguma coisa. Eu nunca parei, né, 100%, mas eu queria voltar. Eu gosto muito de línguas também, né, de inglês, francês, aprender e tal. É, e aí eu pensei, puxa, por que não escrever, né? Mas eu vou escrever o quê? Sobre o quê? Aí comecei a escrever sobre a vida, sobre as coisas que aconteciam, as fases que eu tava, aquela fase da maternidade que você tem um monte de dúvidas, de dificuldades, né? De pós-parto, enfim. Mas eu não queria escrever só sobre isso, aquilo era para eu desabafar, né? E aí, num papo com um coach que eu fiz, que era jornalista e tal, ele falou para mim, por que que você não escreve e começa a divulgar seus textos, né? Você tem eu falei, ah, mãe, mas pra quem que eu vou divulgar, né? Imagina. Aí criei um site na época com um blog, né? E aí eu escrevia, punha lá, mas eu não divulgava o site pra ninguém, né? Deixava lá quietinho. Aí aos poucos eu fui indo e tal. E aí me deu uma vontade. Eu adoro livro de suspense, é o gênero que eu mais leio, apesar de ler de tudo. E eu falei, ah, será que eu consigo escrever? Comecei a escrever um conto, né, de suspense. E aí comecei a pensar numa história de suspense, mas demorou muito para eu ter coragem de começar a escrever. E aí eu queria. Essa história dos meus filhos, que foi o primeiro livro, que foi a Fada Lili, foi de uma situação que aconteceu em casa, da historinha da Fada do Dente. Se tiver alguma Ah, criança ouvindo, né? Os pais aí, por favor, subtrai. tira da sala. É isso. Meu filho tinha perdido um dentinho, tinha deixado o dentinho. E eu corri, e eu esqueci de pegar o dente de deixar o dinheiro. E aí, enquanto ele acordou e foi pro banheiro, eu corri lá e deixei a moedinha e voltei para a cozinha. E aí ele veio, mãe, a fadinha do dente acho que é louca. Olha, ela esqueceu de pegar o dentinho. Eu falei, ai, Jesus amado, e agora? Pensa, pensa, pensa. Aí eu falei, ah, já sei. A fada é estagiária, Pedro. Ela acabou de começar, entendeu? Ela não sabe, ela tá aprendendo. Ela vai levar uma bronca gigantesca da chefe dela. Deixa seu dentinho lá que ela vai voltar para buscar. E aí, quando passou toda essa história, eu falei, gente, tem uma história, né? Quando passou toda essa situação com ele, eu falei, tem uma história aí. E aí eu sentei e fui escrever. E inventei toda a história da fada do dente. É. Daí eu falei, gente, eu tenho um livro pronto, né? Mas eu falei, ah, mas eu não quero escrever para criança. Eu falei, tudo bem, mas eu preciso, foi um marco do momento que eu resolvi assumir que eu queria ser escritora, né? E aí eu participei de um concurso, o livro foi aprovado e aí eu publiquei, porque eu queria ter ele publicado para fazer exatamente o antes e o depois, né? E daí começaram a surgir as outras coisas. Aí encontrei a Débora da escola, a nossa professora querida, no Instagram, participei dos cursos dela. Até hoje, esse ano eu estou um pouco ausente, mas eu sempre estou nos grupos, tal.
Eu acho que isso fez uma diferença tremenda, na minha autoestima e na minha, né, nos impulsos para me assumir cada vez mais escritora, né, no ambiente acolhedor que a gente tem, que todas que participam sabem. Enfim, o livro que eu, da Verdade Oculta, que eu lancei com ela, eu lancei o ano passado lá na Flip, né? E Você vai também, de novo? esse ano eu não vou, Ale. Esse ano eu não Ah, vou eu ia te conseguir. abraçar lá. Esse ano eu não vou conseguir. Uma dó, né? A gente quer estar em todo lugar, mas não dá pra estar em tudo. É. Enfim, e foi uma realização, né? Ver o livro pronto, depois de tanto tempo de indas e vindas, escritas e reescritas, e aí a hora que você vê ele pronto, você fala, ai meu Deus, agora as pessoas vão ler, né? E agora o que eu vou fazer? Enfim, e aí a newsletter surgiu como uma evolução do blog, naturalmente. Eu acho que hoje a gente tem uma plataforma que é o Substack, que é uma plataforma muito acolhedora para escritores, né? É, por enquanto, ainda muito diferente das outras redes sociais, né? Então, é, eu, eu ainda não tenho a frequência que eu gostaria de ter lá, mas eu tenho, conforme eu acho que eu tenho algo relevante para dizer, né, ou para escrever, e ali são crônicas da vida que eu escrevo. E aí me impactava algumas pessoas assim, eu não tenho tempo para ler, eu não gosto de ler, porque tem uma geração, algumas pessoas da minha geração que tem uma dificuldade de ler, um pouco mais novas. Eu já percebo que a geração de 20 e poucos anos tem voltado a ler mais. Pelo menos as pessoas que eu tenho convivido, eu sinto que estão lendo mais. E aí eu falei, poxa vida, eu quero que o que eu escrevo chegue no maior número de pessoas possível, né? Para que as pessoas vejam que é tão confortante quando você lê um texto de alguém, você fala, puxa, essa pessoa está passando por uma situação que eu também passei, né? Ainda mais em tempos de rede social que parece que todo mundo está sempre feliz, sempre bem, sempre, né? Tudo. Então, eu resolvi criar o podcast para ser a minha newsletter para as pessoas ouvirem. Então, não são podcasts de 1 hora, de Entendo. 50 minutos, entendeu? São É podcasts. aí, é aí que essa newsletter e o podcast se encontram na sua Isso. trajetória. Tá. Ele é a newsletter falada, como se fosse um audiobook, mas ele é uma, né? Tá. Então, eu gravo os textos para as pessoas que não querem ler, né? Ou tem dificuldade, enfim, tem essa restrição. Então, eles são podcasts de 10, 12 minutos, porque é o texto que eu escrevo, e aí fica ali disponível para quem quer ouvir. Amei essa ideia, sabia, Dani? Realmente faz muito sentido a gente ir encontrando formas de tornar a literatura acessível. Ao mesmo tempo, também tem aí a sua trajetória de ir superando essa de repente, inicial timidez aí de se expor. Eu acho que quando a gente está se expondo, aqui nem a gente está aqui, a gente está se expondo, a nossa cara está Sim. aqui, as dificuldades que a gente tem com a tecnologia está aqui, estão aqui, enfim, tá bom. Mas a gente está, na verdade, para o nosso trabalho, para aquilo que a gente gosta, para aquilo que a gente acredita. E, e aí eu acho que a gente consegue fazer, não sem tudo que embola dentro da gente quando a gente toma coragem e faz. Mas eu achei muito incrível essa sua versatilidade, né? De ir ocupando os espaços e, consequentemente, chegando em mais pessoas. Assim, quando a gente pesquisa sobre você, sobre o seu livro, a gente percebe que você realmente está caminhando por todos os espaços que você encontra. Eu achei isso muito bonito. Principalmente agora você dizendo que não é o seu natural, que não é o que você, tipo, nasci para estar na tela. Não nasci, eu tenho muita, muita, muita vergonha mesmo, assim, eu tenho bastante dificuldade, mas eu acho que a gente precisa se superar, né? De uma certa. Ai, a Aline entrou. Entrou? Gente, olha isso. Agora vira a câmera, Linei. Eu ia falar, gente, eu estou conversando com a Dani, mas eu estou aqui clicando para a Linei conseguir entrar, mas ela está carregando aqui do lado que eu estou vendo. Isso aí. Ó, um passo a mais. Sabe, Dani, que quando você contou isso,
O que me fez ter coragem de colocar esse projeto em prática, o Eu, Elas, Nós, foi essa tentativa de fazer coisas para também poder divulgar e não ser uma coisa vazia, não ser só porque você tem que estar na rede. Tipo, isso realmente não é a nossa, pelo que eu tenho visto, não é a maioria de nós que é a Não. nossa natureza assim. Olha, aparece o convite de novo, aparece ele carregando e não vai. É. E eu também tenho isso. Aí, o que que eu fiz? Eu fazia as coisas, eu escrevia, eu gravava e eu não usava. Porque eu achava que não estava bom, porque aqui o reflexo, porque o barulho, porque não era bem isso que eu queria escrever. E aí eu trabalhava e eu nunca dava visibilidade para o meu trabalho. Isso agora falando atualmente da literatura. Aí eu fui olhar que eu, por um tempo, eu fiz um trabalho de formação. Aliás, a Nária entrou aqui também, a Ju entrou aqui, na época que a Meire também era secretária de Educação. A gente fez um trabalho de formação, que foi na época da pandemia, a gente teve que fazer tudo online. Então, a gente teve que aprender a fazer fazendo, e aí a gente estava, tipo, nesse formato aqui, fazendo formação sobre tudo quanto é assunto pertinente à educação. E aí, eu fui ver, porque a gente tinha um canal no YouTube. Aliás, a gente tem no meu canal no YouTube também, as lives daqui vão para lá, tá bom? E aí eu fui me ver o trabalho da minha equipe, as meninas que trabalhavam junto comigo, tinha um professor também. Eu falei, por que que na hora do vamos ver, que tá lá, abriu a tela, começou a gravar, entrou todo mundo na sala, às vezes era no YouTube, às vezes era Meet e tal, por que que eu fazia? E por que que agora eu gravo, regravo, mexo e nada tá bom? Aí eu pensei, o jeito de eu não me sabotar mais é eu assumir um compromisso com outras pessoas que estão no mesmo bonde que eu e a gente marca um horário, a gente vai se encontrar. Sim. Porque se eu ficar esperando tudo ficar lindo, maravilhoso, eu acabo não Isso foi uma coisa fazendo, que eu né? fiz. Isso foi uma coisa Eu que me eu identifiquei muito com isso que você falou e lembrei do começo desse trabalho aqui. Achei isso bem. foi uma coisa um compromisso que eu assumi comigo também de quando eu comecei com o podcast, os primeiros, assim, eu acho que eu regravei umas 20 vezes e não ficava feliz com o resultado, né? Até que eu cheguei uma hora e falei, vai pro ar e vai, eu vou melhorar conforme eu for pegando o jeito, entendeu? Porque se a gente for ficar esperando uma coisa perfeita, não sei, a gente nunca vai fazer, né? Então, assim, que nem você Está. disse, tem as questões da tecnologia, tal. A gente estava aqui programado para vir aqui hoje fazer, por algum motivo tá dando ruim, mas a gente não controla essas coisas, né? Então, assim, Exato. vai ter gente que vai achar horrível que o podcast tem só 8 minutos, vai ter gente que vai achar que é bom porque não tem saco para ouvir nada de mais de uma hora, entendeu? Sim. Então, não dá para agradar todo mundo, né? Então, assim, foi muito difícil chegar nesse lugar de falar, puxa vida, eu vou escrever sobre o que eu quero, né? Do jeito que eu acho que me satisfaz, né? E vou fazer as coisas conforme eu vou achando. A gente pode mudar, a gente sempre pode mudar, a gente sempre pode melhorar, a gente sempre pode aprimorar, mas não dá para ficar esperando, né? Tá tudo certinho, perfeito e tal. Mesma coisa com o livro, por exemplo, né? Quando eu fui lançar o livro, depois que eu peguei o livro pronto na mão e aí eu comecei a ler, eu vi que tinha um ou outro errinho de digitação, às vezes, né? De coisa. E eu falava, ai meu Deus, aí eu vi o Rafael Montes, que é um autor que eu gosto bastante, né, de suspense, falando, e ele Para falou quem gosta de suspense, ele é o cara. e aí ele mostrando que ele tem lá no computador dele, cada livro que ele lançou, as pastinhas com as correções pós o livro ser publicado, né? Porque, gente, é muito. Você lê, as mesmas pessoas leem aquilo muitas vezes e acaba passando, né? Porque o cérebro vai corrigindo, às vezes, o erro que tá ali e você Sim. não vê mais. E aí eu fiquei aliviada, eu falei, tá vendo, gente? Todo mundo erra, tá tudo certo, não tem problema. Vamos Isso anotando e vamos também é importante. corrigindo, né? A gente olhar para as pessoas que a gente já admira e perceber isso também, que é uma trajetória. E, às vezes, até no meio do caminho acontece alguma coisa,
tá tudo bem, acontece com todo mundo. Eu Sim. acho que o que pesa é como você lida com tudo isso. Você enfrenta, você desiste, você tira sarro da situação e vai, porque você vai fazer o quê? Vai ficar sentado chorando? Não vai adiantar, né? Eu achei muito incrível mesmo a maneira, assim, eu não sabia da sua história, dos seus sentimentos, mas assim, o que chega é isso mesmo. É essa coisa versátil, flexível e ao mesmo tempo com um propósito, com um foco ali, entendeu? Não é um vamos fazer qualquer coisa, vamos fazer de tudo um pouco, não é isso. Mas é a versatilidade dos formatos, e isso deve dar muito trabalho, né? Porque até você ter ali tudo certo para você disponibilizar mais um episódio de qualquer coisa, não é um clique, né? Não é um clique, é uma trabalheira, tem que pesquisar antes, tem que estudar e tal, né? É, o Spotify eu abri mão, eu tenho uma ajuda de uma pessoa que faz pra mim, porque é, eu não ia dar conta, sabe, Anê? Hoje, na minha vida, do jeito que as coisas estão, eu falei, eu não quero. Ele, mas é fácil, eu te ensino. Eu falei, eu não quero aprender isso, não. Eu falei, pode fazer, porque essa parte eu não quero aprender, entendeu? Ele faz em 10 minutos, eu vou levar 1 hora para fazer o negócio. Eu falei, então, cada um no seu quadrado e tudo bem, entendeu? E o crescimento profissionalmente, eu acho que é por aí mesmo. É você ir descentralizando, você ir delegando, né? Que bom que Eu você brinquei que eu está ia chamar fazendo meus isso. filhos para fazer meu Instagram, porque eles fazem as coisas com o pé nas costas, né? Eu falei, eu vou chamar e vou dar para eles gerenciarem meu Né? Instagram. É isso mesmo. A gente não precisa fazer tudo sozinha, né? Enfim, tá tudo certo. Bom, a gente acabou circulando por um item importante que é sobre a história da escrita na sua vida, né? E pelo jeito é uma grande reincidência mesmo essa coisa da escrita estar com a gente. E a gente vai vivendo, vai seguindo o fluxo, mas chega uma hora que a escrita te pega e fala, bom, agora você vai escrever. É A isso. gente foge, faz de conta que vai trabalhar em outra coisa. Faz de conta, não, pelo amor de Deus, que a gente trabalha pra caramba. Mas, tipo assim, você faz de conta que a escrita não é mais a sua vida, mas no fim ela é, mesmo quando você está fazendo outro trabalho, né? Sim. E isso é bem reincidente. Eu escrevia muito desde pequena, fiz até um post uma vez. E eu fui alfabetizada muito cedo e eu já lia muito e escrevia muito. E aí, com uns 15 anos, eu tinha uma pasta, porque era tudo na mão, né? Tudo no lápis e na caneta. E tinha uma pasta com tudo que eu havia escrito até então, tudo organizadinho, assim, nos plásticos, assim, de dentro. Deu uma doideira em mim. Eu taquei fogo na pasta. E hoje eu falo que eu morria de vontade de ler o que aquela menina de até 15 anos tinha escrito, né? E aí, Ale, imagina. mas então a gente tá junto, porque olha, eu escrevia, fazia os diários, as agendas lá, né? As coisas, tinha papel de carta na nossa época, né? Que a gente trocava e tal. Nossa, quanto colecionar papel de carta. Né? Chegava no final do ano, me dava 5 minutos, eu ia lá, rasgava tudo, picava e jogava, porque eu acho que aquilo para mim, na verdade, era como se o ano tivesse acabado e aquelas coisas todas que eu tinha vivido tinham ficado para trás e eu queria começar tudo novo, tipo uma página em Entendi, branco nova, entendeu? entendi. Mas ao mesmo tempo, hoje eu penso, eu falo, ai, gente, eu daria tudo para ter aquelas agendas de volta para poder ler, né? Nossa, nem me fale. Eu agora já tô, né, 52 anos, eu ainda insisto na agenda de papel. E quando chega 2 anos depois, eu olho folha por folha da minha interna. Olho folha por folha para relembrar e para desfazer, para dar embora mesmo. Gente, quem entrou aqui hoje? A semana passada, meu filho Gabriel, que fez o folder do projeto, entrou, e hoje meu filho Marcelo está aqui também. Filho, obrigada por estar aqui. Eu vi também a Flávia Santos, do arroba Corrida Literária. Gente, a rede dela é maravilhosa, ela também topou participar. A Flávia vai estar aqui com a gente.
Vai ser muito legal conversar sobre essas dicas, né? Essas pessoas que o perfil delas é destinado a indicar as leituras para gente. Eu só tenho uma queixa, porque eu não consigo ouvir uma indicação e não passar um cartão em algum lugar. Pois Aí é, é um problema sério. é um problema. Bom, eu estou insistindo aqui com a Linei, mas infelizmente ainda não deu certo, gente. Mas a Linei vai participar, ou hoje ou outro dia. Com certeza, ela é incrível, ela é generosa, ela já tem vários livros publicados. Vou falar um pouquinho dela aqui, mesmo sem ela entrar. Tem uma voz doce, Nossa, tem uma uma voz calma. doce. Ela tem um semblante calmo, uma voz calma. Quando ela lê as coisas, o texto vira outra coisa na voz dela. E ela é generosa com a gente, ela é atenciosa, porque ela dá atenção para todo mundo, é realmente incrível. Ela é muito mais resguardada do que eu e a Dani. Eu e a Dani somos duas exibidas perto dela. Ela tem uma foto e ela só usa essa foto. E ela põe foto só dos livros dela nas redes sociais. Mas tem cheio de gente fazendo comentário incrível dos livros dela. Ela também é professora de línguas, escritora e autora. Ela tem uma gramática de português para estrangeiros pela editora Dizal. Ela escreveu os romances Filha de Gaia e Gaia sob o Mar pela editora Polifonia. Minha primeira pergunta para ela seria: temos uma trilogia por aí? Porque se já veio agora a Gaia sob o Mar, estou esperando o próximo disso daí. Ela também tem contos e microcontos do livro Casos de Polícia, que foi semifinalista no concurso Escritoras Brasileiras. E ela também foi semifinalista no Loba Festival de 2025, que, aliás, está com inscrição aberta de novo. As escritoras fiquem atentas, hein? O Festival Loba tá aberto para a gente se inscrever. Bom, o livro dela, Filho Meu, foi semifinalista em 2025. Apesar de toda essa leveza, essa calma, essa voz que vocês vão ouvir, ela é uma mulher feminista e ela se diz transitando entre o rigor da gramática e a liberdade da ficção. Achei lindo ela dizer isso dela, e é realmente o que a gente vê. Mas a gente vai conversar mais profundamente sobre o trabalho da Linei e as obras dela quando ela estiver presente, conseguindo conversar aqui com a gente. Eu queria agora, Dani, que a gente falasse um pouco, quando a gente lê livros sobre a escrita. Então, a gente tem sobre a jornada do herói, a jornada da heroína, a gente tem livros sobre escrita criativa, assim como oficinas, tal. Mas eu olhei o livro de um autor que você deve gostar, já que você é do gênero. O livro chama Sobre a Escrita, do Stephen King. E eu acho que é o único livro dele que não é de suspense e É. terror, né? E eu amei o livro dele, achei ele também super generoso, contando a própria história. Ele consegue, no mesmo livro, contar uma história que é a dele, e falar para a gente sobre a escrita, né? Falar de escritor para escritor, sobre a escrita, sobre as pegadinhas, sobre o que importa, sobre o caminho que é o caminho de cada um. Eu achei incrível o livro dele. Mas ele fala, num trecho, sobre o estranhamento de ler o próprio livro, depois ali de um descanso dele, de umas 6 semanas. Ele fala que é uma experiência estranha e arrebatadora. E ele diz assim: você reconhecerá como seu. E ainda assim vai parecer o trabalho de outra pessoa. Talvez a alma gêmea. É assim que deve ser. Foi por isso que você esperou. E eu queria saber, Dani, isso. Como é que é? Escreveu, publicou. Como é que é se ler depois de um tempo? Nossa, eu acho que para mim é mais ou menos parecido quando a gente se vê num vídeo, sabe? Que você fala, gente, não sou eu falando, não é, essa voz não pode ser a minha, entendeu? É, para mim é mais ou menos isso. Às vezes eu olho e falo, ai, realmente fui eu que fiz isso. Aí às vezes eu olho e falo, gente,
não é possível que isso saia da minha cabeça, sabe? Assim, você olha e você fala, como eu não tirei tudo isso? Eu nem lembro que parte, que momento que eu escrevi essa parte, sabe? Assim, então acho que tem essa, esse estranhamento, né? E ao mesmo tempo esse vislumbre de, nossa, eu consegui fazer isso, né? Então, eu acho que depende do momento. Acho que logo depois que você escreve, chega uma hora que nem ele fala, que você tem que deixar o texto quietinho um pouco, porque chega uma hora que você já quer matar todos os personagens do livro, que você não aguenta mais, né? Aquela história, aqueles personagens fazendo aquelas coisas. Você fala, pelo amor de Deus, eu vou tirar, eu vou acabar te tirando do livro. Então você tem que realmente parar, deixar de lado, respirar um pouco, olhar outras coisas e aí voltar na história, né? Porque você enxerga coisas que você não enxergava antes. Aí na hora que você pega o livro prontinho mesmo, impresso na mão, você fala, gente, será que fui eu mesmo que escrevi isso? É muito emocionante, não é, Dani? É É muito. porque é a concretização de um trabalho que é um trabalho. A gente está falando de uma profissão, é um trabalho, mas também é um sonho, Sim. né? Então eu acho que deve ser muito emocionante. Eu vou viver isso ainda. Vai. E acho engraçado e interessante também quando as outras pessoas que começam a ler vêm te dar o retorno do livro, assim, né? Então, eu às vezes tenho uma tendência de falar, essa pessoa só tá falando isso porque me conhece, entendeu? Aí você começa a querer pegar pessoas que não te conhecem, né, para saber se realmente qual a opinião dos outros, tal. Mas é interessante, porque às vezes a pessoa te conhece e ela fala assim, nossa, eu ouvia a sua voz quando eu estava lendo aquela parte assim, assim, entendeu? Isso quem não te conhece não pode imaginar. Não. E aí, você falou isso no começo da live, né? A questão da ficção, né? Eu acho que, obviamente, a história que eu escrevi não tem nada a ver comigo, né? Não é uma história, foram coisas que foram surgindo e tal. Mas a gente tá ali também, né? Porque não como parte do personagem, porque não é uma biografia, né? Mas as nossas experiências, as nossas do dia a dia, de vida, tal, tão intrínsecas ali, né? De alguma forma. Então, Sabe que eu acho que isso é uma coisa que a gente consegue entender porque a gente vivencia isso. A gente quando escreve. Mas eu acho que isso deve ser muito difícil para quem lê acreditar nisso. Eu acho que as pessoas leem e pensam, isso é biográfico, isso é com uma certeza. autoficção, né? Sim, Ou, enfim, eu acho que. Mas aí também não está no nosso é, controle, né? exatamente. Cada um vai pôr, vai ler da forma que tem a sua bagagem ali, né? Exato. Até porque eu acho que tem gente que fala, por exemplo, que é ficção totalmente inventado, vamos dizer assim, que não aconteceu nada daquilo com ela, e pode ter acontecido, e vice-versa. A Rinei agora só. Aê! Linei, você apareceu para nós, a imagem está carregando, mas você, nossa, estou tão feliz. Será que é a internet, Linei, que está carregando assim? Ela tá travada, né? É, mas já avançamos, já Já. avançamos. Um passinho, um passinho. Eu acho que isso tem a ver também um pouco com a pergunta de hoje, né? Com quantas histórias se faz uma ficção? Porque você vai pegar, por exemplo, a característica de uma vizinha que você nem conversa, Sim, mas você vai pegar o nome de uma pessoa que você trabalha junto. sim. Você vai pegar uma lembrança da sua infância que a gente não tem nem como saber se aquilo que a gente lembra realmente Gente, aconteceu daquela forma, né? Porque a nossa memória também é um outro assunto, né? Mas, enfim, o que a gente lembra não é sempre necessariamente o que aconteceu, sim. né? Então, nesse sentido, penso eu, que quando a gente diz que toda a escrita, por mais distante que esteja da nossa realidade, como é o caso dos escritores de suspense e de terror, Sim.
Ele tem ali uma base da sua experiência, da sua vivência, da sua observação, do seu repertório de leitura, né? Então, quando a gente diz que sempre parte da gente, não é porque a gente viveu ou porque a gente foi aquela personagem, né, em algum momento da nossa vida, mas não tem como escapar mesmo, porque como é que a gente vai escrever baseado em nada? Sim, Tem exatamente. E o como. repertório vai além dos livros, né? Eu acho que o repertório que a gente cria, ele é das observações na rua, é das conversas que você fica escutando os outros terem, que você nem nunca, sei lá, tem uma pessoa, um casal do teu lado numa outra mesa conversando, você vai pegando umas coisas, isso vai, nem, você pode não estar prestando atenção, mas vai ficando na sua memória de Bem, alguma agora forma. você não está travada. É o que Ai, você meu falou. Deus. Mas ela ainda vai falar com a gente. E o pessoal vai entender, porque a gente está falando tão bem dela. Né? É isso mesmo. A gente acaba ficando com o radar ainda mais ligado, ainda mais antenado, porque primeiro a gente escuta e aquilo parece que pode ser algo. Depois que a gente começa a escrever, a gente sabe que tudo pode ser algo Sim, nos lugares mais inusitados possíveis, né? sim. Tem uma pessoa, eu não vou lembrar agora, eu fico lendo tudo, depois eu não lembro para dar nome aos bois, mas tem uma pessoa que diz que escritores deveriam andar de ônibus, andar de metrô, andar onde tem um monte de gente para a gente, inclusive, não enrijecer o nosso padrão de tipo de personagem, de Sim, tipo de vida e tudo mais, né? sim. Agora a Linei saiu e pediu para entrar de novo. Uma outra coisa que eu queria que a gente papeasse um pouco é sobre o começo. Para o leitor, o começo é sempre o primeiro parágrafo do livro. E para o escritor, Dani? Porque eu vi alguma coisa você falando em algum lugar que você escreveu, aí quando você viu, você estava viajando na maionese ali, e aí você precisou redirecionar tudo para realmente a história não Fazer ficar sentido. nem a menos nem a mais e se tornar o livro É. que se tornou, né? Eu acho que é óbvio que para um livro de suspense, principalmente, acho que as primeiras páginas são o que vai fazer você querer ir adiante ou não, né? Sim, é o que Então segura acho o que leitor ali. então acho que tem um cuidado maior ali com as primeiras páginas, né? Mas eu aprendi ao longo dessa jornada com esse livro que eu fui escrevendo, 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 escrevendo. Aí às vezes eu parava e falava, ih, me perdi, voltei. Aí eu conheci ao longo do caminho um mentor que me ajudou bastante, que foi o Felipe Colbert, que ele me ensinou, eu fiz uma mentoria com ele, ele me trouxe uma técnica muito legal de fazer uma. Cada um tem seu jeito, né? Mas enfim, ele me ensinou a fazer uma planilha mesmo de Excel, com as cenas, né? Então, escrever as principais cenas, né? Uma linha. Aqui vai acontecer isso, aqui vai acontecer isso, aqui vai acontecer isso, aqui vai acontecer... Aí, as do meio, uma frase para cada uma. E aí, em cima disso, você tem um esqueleto pronto ali, né? Então, não é que aquilo não pode mudar. Você pode revisitar, porque chegou lá na frente um personagem que não ia morrer, você resolve que ele vai morrer, ou vice-versa. Então, aí você tem que arrumar algumas coisas para trás, né? Mas, eu sou muito Caxias, assim, né? Então, eu entendi que eu preciso ter uma ideia geral, mas depois tentar organizar um pouco ela, porque senão eu me perco muito, entendeu? Acho que as caixinhas da minha cabeça vão abrindo muito e aí eu vou me perdendo ao longo desse caminhar. Então isso para mim foi muito bom. E aí depois que você tem o livro todo pronto, você volta lá e fala, será que esse começo aqui tá do jeito que eu queria, né? Agora eu já tenho a história toda pronta, eu sei onde eu quero chegar, como é que será que vale a pena ou não? Mas também tem uma hora que você tem que parar, né? Porque senão você fica mudando a história o tempo inteiro, né? Tem que confiar de que tá. O fim também é um capítulo à parte, né? Assim, a gente entender que o livro acabou, porque eu acho, eu sinto isso também. Assim, tudo que você volta, você quer melhorar um pouco, ou você
sei lá, você tem uma percepção diferente, e aí você nunca finaliza, Sim. né? O mesmo pode acontecer de ficar uma coisa que fica sendo muito protelada e nunca se concretiza, quando você, por exemplo, precisa fazer pesquisas para sustentar o personagem, sei lá, o personagem vai ter uma profissão que eu não sei como funciona, então eu vou ter que estudar. Se meu personagem for uma médica e eu não sou da área da medicina, eu vou ter que pesquisar sobre isso. A Lineike criou um universo, né, Sim. de Gaia, assim, que é uma outra sociedade, é um outro mundo, é um outro jeito de viver, né? Então, você precisa pesquisar e você precisa dessas anotações para você realmente não se perder. Mas nada disso pode ser eterno a ponto de impedir o nascimento do livro, né? Porque senão a gente acaba tendo mais uma forma de nos boicotar. E aí, acho isso interessante que na escola a gente tem muito isso, né? De uma ler o livro da outra, a gente fazer as leituras, e isso ajuda, porque é uma outra pessoa que vai te ajudar a falar, ó, tá bom, não tá, né? Ver, isso aqui pode melhorar, isso aqui tá, tem menos, mas também falar, ó, tem que mandar pro mundo aí também, né? Vamos mandar pro mundo porque tá pronto. É bem legal você lembrar da escola. A escola que a gente fala aqui é a Escola de Escritoras da Débora Porto, né, que está ali também com a editora Polifonia junto com a Cláudia, tem uma equipe trabalhando junto, mas é unânime o sentimento que esse espaço nos proporciona. Sim. De fato, assim, a gente tem coragem de mandar o nosso texto inacabado e participar de uma reunião online, ouvindo as colegas falarem do nosso trabalho. E não é uma coisa assim, todo mundo vai elogiar todo mundo, tá tudo bonitinho. Não, é um trabalho sério que realmente vai melhorar o nosso texto, mas com todo o cuidado, com todo o respeito que todas nós merecemos. Isso aí. Linei, fala com a gente, não saia mais daí. Vou tentar. Vocês estão me ouvindo? Sim! Estamos, Linei! Gente, foi uma batalha com esse celular aqui. Eu desinstalei o Instagram, instalei de novo. Desculpa, tá? Entrei aí bem atrasada, mais de uma hora. Mas fica tranquila, Linei. Isso vai nos ensinar. A partir da semana que vem, tenho um modo prática de live no Instagram. Eu vou fazer entre nós que estivermos participando antes. Eu fiz para eu ver se eu sabia abrir, né? Mas é uma coisa importante da gente começar a fazer daqui para frente. Você está entrando agora, mas você vai vir de novo, tá bom, Linei? Eu nem Tá sei o bom, que tá você bom. conseguiu ouvir enquanto você estava tentando e a gente Mas eu falando. estava ouvindo tudo pelo computador. Aliás, Alessandra, eu queria te dar os parabéns pela iniciativa. Achei muito bacana você ter essa live aqui com a gente e agradecer pelo espaço, né, que você Imagina, dá pra gente. eu agradeço o aceite e, assim, não só aceitar, mas, tipo, super junto mesmo enfim, é muito, muito gostoso essa receptividade e não me surpreendeu no sentido de que eu não me esperava de vocês, de quem eu conheço dali, né? Não é fechado a gente da escola, várias pessoas vão participar, mas assim, não me surpreende isso de vocês, mas eu fiquei surpresa no sentido de, ai, que gostoso, vai dar certo, né? Então, muito obrigada para você também. Orinei, eu falei um pouco de você, mas eu falei bem, não se preocupe. Eu estava ouvindo, viu? Obrigada aí E pelos aí, elogios. vamos retomar um pouquinho do que a gente conversou aqui, para você também falar um pouquinho da sua trajetória na escrita e sobre as suas obras que eu mencionei aqui. E eu ia te pedir, na sua fala, se possível, porque eu vejo que o seu livro é do gênero ficção científica hope punk, eu não sei nem se eu pronunciei certo. E aí eu fui pesquisar e tal, desculpa a minha ignorância, né? Mas assim, tem uma questão de uma ficção científica utópica,
com uma perspectiva mais esperançosa ali, né, do que aquela ficção mais cínica e mais pessimista que também é um gênero, né? Tanto da Dani quanto da Linnea, as personagens são mulheres, que é um outro item do qual a gente vai falar. Mas fala pra gente um pouquinho de você, Linnea, e das suas obras. Bom, acho que o que você falou já é suficiente, né? Eu escrevo desde sempre, sou uma leitora voraz, aí devoro realmente, acho que dá para ver que tem uns livros aqui que estão aqui para me lembrar que eu tenho que chegar neles. Mas enfim, eu sempre gostei muito de ler, e faz uns 10 anos mais ou menos eu comecei a fazer cursos de escrita criativa. Eu queria entrar nesse mundo como arte mesmo, né? Não só eu tenho curso de redação empresarial, eu escrevi livro de gramática, isso acho que é interessante para uma área, mas me interessava muito a escrita como arte. Fiz todos esses cursos, li muito, entrei na escola da Débora Porto, enfim, acabei publicando lá na editora Polifonia os 2 livros que você falou. E, bom, eu sempre, quando vou escrever alguma coisa, eu imagino que mensagem eu quero passar, que pergunta eu quero responder, né, com aquela história. Quando eu escrevi Filhas de Gaia, eu tinha lido um sociólogo chamado Domênico de Masi, que faleceu até, acho que foi no começo do ano passado. Ele escreveu um livro chamado O Ócio Criativo. E nesse livro, ele diz que o futuro é feminino, que as mulheres são o futuro, porque não tem outra saída. Então eu fiquei pensando, imaginando como seria esse futuro mais feminino, e a partir daí eu criei algumas personagens, criei um mundo, que a história se passa em outro planeta, mas poderia ser aqui, porque o nome do planeta é Gaia, e Gaia é o nome antigo, que os gregos antigos davam para a Terra, né? Então poderia ser aqui também, não sei. É uma ficção especulativa, porque eu me baseio muito no pensamento divergente, que é aquele e se isso acontecer, o que pode advir disso o tempo todo. E saiu uma história, acho que bastante interessante, quem leu gostou bastante, pelo Eu menos os li e gostei comentários. muito. Obrigada, Dani. E, É uma trilogia, Linnea? Vai ser uma trilogia? sim, o terceiro está escrito aqui, eu ainda não pus no computador, mas ele vem, em algum momento ele vem. Que E o Gaia maravilha. Sob o Mar é a sequência, obrigada. É a sequência que eu vou lançar na Flip, assim que os livros chegarem, né, da gráfica. Aí a gente lança lá na Flip. E não sei se vocês vão estar por lá. Eu vou estar. A Dani disse que esse ano não vai poder, né, Dani? Não, esse ano eu não vou conseguir ir, infelizmente. Mas eu estarei lá representada por vocês. O seu livro vai estar lá. Vai. Eu não sei. Vai? Vai. Então tá bom. Legal. Não falei com a Débora sobre isso ainda. Geralmente os livros todos vão Sim, para lá, todos vão, né? geralmente. É. Mesmo que a autora não vá, tá lá à venda. Com certeza vai estar lá sim. Perdão, Dani, acabei interrompendo você. Imagina, tá certo. Bom, a gente também falou sobre os começos, a gente falou sobre a releitura de um livro pronto. Você também vivencia esse estranhamento quando você lê algo que você já publicou, que você já escreveu? Bom, primeiro eu queria falar um pouquinho sobre o processo de criação, de escrita mesmo do livro, né? Legal. O draft, ou aquela primeira versão, é só o começo, né? Aquela versão é a versão pra gente, como a Débora sempre fala, é a versão da escritora, é um livro que ela gostaria de ler. Então as ideias estão todas lá. E depois a gente passa por um período bem longo, até revisando, reescrevendo. Isso dá bastante trabalho, mas também é muito bacana, eu adoro. Porque aí você vai levar o seu texto até a leitora, até o leitor, para deixar ele de uma forma que seja compreensível, que seja prazeroso de ler. A gente tem que pensar na experiência de leitura também, além de ter uma história interessante, com todas as reviravoltas e personagens interessantes também. E esse período realmente é bastante trabalhoso,
E antes de mandar o livro para a gráfica, a gente já tem que começar a divulgar esse livro. Então, realmente é muito trabalho. Então, eu vou fazer uma confissão aqui que eu nunca falei para ninguém. Quando o livro está publicado, eu geralmente não tenho coragem de ler. Eu leio muitas vezes antes, reviso, reescrevo, mas depois ele fica de ladinho ali e eu fico esperando ele ter vida própria, né? As outras pessoas falarem desse livro. Então, ainda não tive coragem de reler, não, nenhum deles. É como algumas pessoas dizem que depois que está publicado, porque assim, não é mais uma leitura que você vai poder partir para uma reescrita, e nada disso, tá ali. Que aí ele não é mais seu, aí ele de fato é do mundo, e você fica ali observando para ver o impacto, né, disso. Mas deve ser muito. Ainda mais agora você escreveu o segundo, pensando já na história do terceiro, deve ser muito envolvente, porque as pessoas que escrevem romance falam que ficam envolvidas com aquela história durante a escrita daquele livro. Aí, se ele ainda tem uma continuação, eu fico imaginando que quando acaba aquilo, é como se você tivesse que resetar tudo, né? Porque assim, você não tem mais aquele mundo que você criou daqueles livros que você está escrevendo. Eu acho que a escrita ela proporciona diferentes emoções em diferentes momentos mesmo, né? Mas é muito gostoso conhecer a história de vocês. Vamos lá. Por conta do nosso horário, aí eu vou conversar com a Linei depois para a gente vir outra vez, tá bom, Linei? Para você começar desde o começo com a gente. Mas eu queria que a gente fosse para 2 quadros que eu criei para esse projeto, que é o momento também da gente compartilhar as nossas indicações e, ao mesmo tempo, fazer a divulgação dos nossos trabalhos, né? Então, eu queria que vocês me dissessem. Não fui eu que escrevi, mas adoraria. O que vocês pensam? Que assim, tem aquela coisa que a gente lê e se encanta tanto e fala, gente, como eu queria ter escrito algo assim, né? E dá esse encantamento que a gente tem vontade que outra pessoa também viva. O que você pensou, Linei? Bom, foi difícil escolher, mas enfim, eu acabei optando por uma obra da minha grande escritora, minha musa inspiradora, que é a Ursula Le Guin, e o livro se chama A Mão Esquerda da Escuridão. É uma história que se passa em um planeta gelado, neva lá o tempo todo, e as pessoas que moram lá têm uma característica muito peculiar, elas não têm um gênero definido, elas são neutras, todas elas, não parecem homens, não parecem mulher. E elas só se definem, só escolhem, né, um lado, que é temporário, quando elas se interessam por alguém. Então, se essa pessoa estiver como homem, ela vai tentar, então, desenvolver as características de mulher, e aí acontece o romance, etc., e assim essas pessoas se reproduzem também. E depois disso tudo, volta a ser o gênero neutro. Então, eu achei genial essa ideia, porque questiona muito o que a gente conversa demais nas redes sociais, na mídia toda. Todo mundo fala disso, né? Que é a questão do gênero, daquela rigidez que só pode ser homem ou mulher. Na verdade, o ser humano tem vários gêneros, né? E a gente nem imagina, vide aí o LGBTQIA+, e tem mais algumas letrinhas que eu não consegui guardar ainda, toda hora vem uma novidade. Então eu achei a história genial. E aproveitando para falar um pouquinho do Filhas de Gaia, como o mundo de Gaia é mais feminino, a linguagem que eu usei lá também é feminina. Eu acho que a Dani lembra, né? Por exemplo, os plurais, aqui pai e mãe, para nós, esse mundo patriarcal, é pais, certo? Lá não, pai e mãe é mães. Porque as mulheres têm um papel de destaque muito maior, tanto em números, houve uma mutação genética lá naquele mundo, então há muito mais mulheres que homens, né? Quanto pela adoção do tipo de política que essa sociedade vive, que seria o matriarcado.
E matriarcado não significa que as mulheres são mais importantes que os homens, não. A humanidade viveu em um período de matriarcado dezenas de milhares de anos antes de começar o patriarcado, que começou aos pouquinhos com alguns povos nesse regime, e aí de repente a moda pegou, espalhou pelo mundo inteiro o patriarcado, né, e substituiu o matriarcado. E eu fiz uma pesquisa grande nessa parte de antropologia, religião, e tentei trazer bastante coisa do que eu descobri nesse romance. Então tem essa parte da linguagem mais feminina, porque eu não posso também fugir da minha formação, né, tem essa formação linguística por trás, e toda linguista sabe que a língua espelha e molda a realidade. Então, como ela espelha? Se os homens têm maior importância, eles estão numa hierarquia, são superiores hierarquicamente falando, a língua vai refletir isso. Os plurais vêm todos no masculino. São 10 mulheres numa sala e um homem, nós vamos falar deles, não delas, né? Então, isso diz muito sobre essa sociedade em que a gente vive. E essa língua, além de espelhar, ela vai reproduzir essa realidade para gerações que vêm. A sorte é que a língua muda, ela vai se adaptando. Então, a realidade muda, a língua muda também. Então, é isso. Ursula Le Guin, que eu adoro, e também a Charlotte Perkins Gilman, que escreveu Terra Delas. Foi nela que eu me inspirei para escrever o Gaia, os 2 volumes. Fala de uma terra no interior dos Estados Unidos, onde só há mulheres. E por uma questão histórica, os homens desapareceram, né? Havia muitas guerras, então elas tiveram que sobreviver sozinhas e montaram uma sociedade muito bonita, uma cidade muito bem montada, construída, numa harmonia fantástica. Também com o regime do matriarcado. Como elas conseguem manter essas pessoas, se reproduzir, aí houve uma mutação genética, provavelmente. Elas se reproduzem por partenogênese, né? Elas não precisam de um companheiro. É uma história interessante, assim, a gente não quer dizer com isso que não goste dos homens, não tem nada a ver com isso, a gente só não gosta do que eles fazem com a gente de vez em quando, né? Ou de vez em sempre, como a gente tem visto aí nos noticiários. Mas, realmente, são romances, eu escrevo romances que realmente têm uma bandeira, que seria essa bandeira do feminismo, no sentido de igualdade mesmo, entre os gêneros, entre todos os gêneros, não tem que ter nenhum superior. E é muito. Primeiro, eu quero dizer que na fala da Aline, a gente percebe que não dá nem para a gente quantificar quantas histórias há numa ficção, né? Com quantas histórias se faz uma ficção. Então, ela se sustenta em tantas coisas, em tantos acontecimentos, em tantas vivências, no que acredita, no que deseja, no que lê, no que assiste, enfim, é um universo mesmo, né? E depois eu queria dizer, antes de passar para a Dani também falar sobre isso, que é muito absurdo, né? O modo como as coisas costumam acontecer na sociedade, como se esse fosse o natural, o único e o correto, o que isso faz na nossa cabeça? Por que é tão normal no meio de, sei lá, toda uma plateia, numa reunião, aonde a gente tem 96% de mulheres e ali 4% de homens, e a gente ainda usa o substantivo masculino para se referir àquele grupo de pessoas. E por que quando a gente lê, por exemplo, lá na resenha, aqui no livro da Linné, o gênero utilizado é o feminino, então vai ser mães, elas, mulheres, mesmo que tenha um homem, 2 homens, que ela já explicou que nesse mundo eles já são minoria ali, né? Então, por que há esse estranhamento? Assim, isso é fruto do que a sociedade faz, do que uma sociedade patriarcal faz com a gente, que passa a naturalizar aquilo que não é natural. E aí eu queria mencionar quando Deus era mulher. Então, talvez seja a volta, né? Não é no futuro que o mundo vai ser das mulheres. Talvez ele volte a ser, vai ser porque ele já foi.
né? Porque quando a gente começa a pesquisar, a gente descobre mesmo que muito do que é considerado ficção, em especial de livros e filmes que trazem o questionamento do patriarcado, ele vem carregado ali de uma inversão de situações para provocar a gente e para fazer a gente repensar mesmo, né? Eu vou agradecer que meu filho entrou aqui também, o Gabriel entrou. Obrigada, Vi. Ele estava jogando basquete, chegou e entrou. E você, Dani, o que você tem para contribuir aqui com a gente sobre isso, da sua Não Fui Eu que Escrevi, mas Adoraria? Eu tenho um livro que eu li que, para mim, é um dos melhores livros de suspense, assim, tirando. Tem muito autor e autora de suspense bom, né? Mas tem um recente que há muito tempo eu não ficava assim de queixo caído na hora que terminava o livro, que é A Paciente Silenciosa, que vai sair o filme agora, inclusive, que ao longo do livro eu fui, já sei o que vai acontecer, já sei o que vai acontecer, não era, já sei, chegou no final, eu falei, não acredito, isso nunca passou pela minha cabeça, né? Então tem um plot twist bem interessante. E tem um de uma autora que ela é muito controversa, a quem ama e a quem odeie. Eu não consegui chegar à conclusão se eu amo ou odeio. Mas tem um livro específico dela que eu gostei demais, que chama Verity ou Verity, que eu não sei, que é o nome de uma mulher, que é da Colleen Hoover. Que também para mim foi um livro que até agora eu não consegui decidir em quem ali eu acredito no final do livro, entendeu? Então eu acho que foram livros que me pegaram bastante, assim. E a questão do feminismo, eu me propus a escrever, quando eu comecei a escrever livros, a trazer o feminismo no livro, mas através de personagens mulheres que sejam fortes, né? E aí, tanto que o meu livro tem uma protagonista forte e uma antagonista muito forte, né? Então, essa é a minha proposta, de ter sempre uma personagem feminina que seja muito forte nos meus livros, né? E aí, através disso, ir moldando, como a gente estava falando, né? Que as coisas vão sendo moldadas ao longo do tempo, e moldando essa mudança na perspectiva das pessoas. Ai, gente, eu me planejo aqui antes da gente, durante a semana, tudo converso com as colegas participantes e tal. Mas conforme eu escuto vocês, eu fico pensando, nossa, por que eu não pensei em tal coisa? Ouvindo a Dani, eu também li esses dois livros. Adorei os dois também. E eu li um chamado A Vida Invisível, de Ed La Rue, nem sei pronunciar, não vou nem me atrever a pronunciar o nome da escritora aqui. Eu até procurei aqui na internet. Eu amei, é muito bom. E aí, por que eu lembrei desse? Porque tanto a Linei quanto a Dani estão trazendo, né, essa pegada da literatura, dessa ficção de um novo mundo, de um e se. E o que eu havia planejado antes, tem um pouco, né? Mas aí eu lembrei desse livro, eu quis falar. O que eu queria deixar como dica, assim, não fui eu que escrevi, mas adoraria. Na verdade, eu pensei numa escritora que é a Socorro Racioli. Eu sou apaixonada pela escrita dela, então tem A Cabeça do Santo, que eu li no Kindle, e tem o Oração para Desaparecer, que a minha edição ela é diferente aqui, porque ela é da tag do clube. Essa não é a capa que comumente, eu nem sei qual editora que publicou a Companhia das Letras. Mas tem uma outra capa para a Oração para Desaparecer. Eu adoro a escrita da Socorro. Aliás, eu adoro onde ela aparece, onde ela participa das coisas. Acho muito incrível. E parte da minha sugestão, que eu tinha planejado como sugestão, eu também queria indicar nos contos da Clarice Lispector. Quando eu li A Procura de uma Dignidade, eu terminei de ler, respirei um pouco e voltei para ler de novo, porque eu falei, acho que uma leitura não é suficiente para digerir, para tirar, né, tudo que esse conto tem para oferecer.
A Clarice dispensa, né, comentários e elogios, assim, eu adoro a Clarice Lispector, mas esse conto é um enfoque ali numa mulher com todas as características da escrita da Clarice, que vai se descobrindo, perdendo ali, entrando num estágio de demência e tal, assim. E a maneira como ela escreve sobre o envelhecimento, sobre o que muda, sobre a percepção das outras pessoas dessa fase, eu achei muito tocante mesmo, achei incrível. Bom, a gente tem, então, agora fui eu que escrevi e adoro. Lógico que a gente já falou dos livros de vocês, mas eu queria que vocês aproveitassem para dizer por que é tão bom os livros de vocês. Por que é? E quando a gente tem que valorizar o trabalho da gente, não tem nada a ver com como que chama? Quando você é muito arrogante, ou tudo que eu faço é ótimo. Não, eu acho que a gente tem esse exercício de admirar o trabalho do outro e também admirar e valorizar o nosso próprio trabalho. E o meu intuito aqui é esse. Vai ter que falar quem que vai falar primeiro agora. Pode falar, Lili. Bom, por que vale a pena ler os meus livros? Eu gosto muito de coisas que provocam, que fazem pensar. E eu busquei trazer isso para as minhas histórias, com personagens bem construídas, com histórias mais ou menos bem amarradas, né? Eu fiz o máximo que eu consegui. Com a intenção mesmo de fazer pensar. Por exemplo, essa linguagem feminina foi super difícil de escrever, porque a coisa está tão automatizada que é tudo no masculino, que eu tive que revisar isso várias vezes. Eu acho que eu não deixei escapar nada, mas se eu deixei, alguém pode me avisar. Numa próxima edição a gente corrige. Mas é realmente fazer pensar esse aspecto da língua que muitas pessoas ficam policiando, você não está falando corretamente, ou o homem significa ser humano. Não, não significa. Significa só o homem. Isso a gente vê agora eu esqueci. A Criação do Patriarcado, se chama o livro, eu vou lembrar o nome da escritora. E ela que diz isso. A palavra homem não resume a humanidade, é só metade dela. A outra metade somos nós. Nós temos que ter voz, né? E se não deixam a gente ter voz, a gente tem que brigar até conseguir se impor, sim. Hoje mesmo eu assisti um vídeo nas redes sociais, eu adoro esses vídeos, né, que fazem pensar. E a moça dizia, Cíntia Ribeiro, o nome dela, que a gente precisa abrir mais os braços, ocupar o espaço, falar mais alto, desobedecer àquela voz interna que fica te censurando. Porque quem te disse que aquela voz é sua? É a voz de outras pessoas. Então você tem que decidir até quando você vai continuar obedecendo essa voz que nem é sua, né? Então se impor mesmo, trazer esse nosso mundo, essa nossa experiência, que vale muito a pena, é metade da humanidade que tem essa experiência de ser mulher, até mais, né? Aqui no Brasil somos maioria. E é uma experiência humana também. Então, outro dia uma moça classificou o meu livro como literatura feminina. E eu pedi para ela mudar, não é feminino, é literatura universal. Porque é uma literatura humana, é de todas, não é? E de todos. E seria muito interessante os homens lerem. É um perigo cair nessas pegadinhas, né? Porque às vezes as pessoas acham que se colocar o feminino ali, isso significa que está, então, sendo uma atitude feminista e antipatriarcal. E não é, né? Porque nenhum livro escrito pelos homens é nomeado como literatura masculina. Né? E a gente tem na história, a gente estuda isso lá na jornada, uma quantidade absurda de escritoras e de obras que foram, as autoras são mulheres e foram publicadas com pseudônimos masculinos, e quando não eram pseudônimos, era no nome do marido, por exemplo, né?
A Débora tem um repertório, assim, de todas as primeiras mulheres de tudo, né? Não só na literatura, mas ali a gente vê mais a parte da literatura, né? Então, eu concordo com a Linei, assim. Você tem, já existem gêneros para definir a escrita dentro das obras literárias. O feminino não é um gênero, assim como o LGBTQIA+, não é um gênero, né? O gênero é romance, é ficção científica, é suspense, é poema, né? Mas quem escreve não é um gênero. Quem escreve é o autor, o escritor, a escritora, né? Então a gente realmente tem que sustentar tudo isso, às vezes, para passar até por chata por quem acha que tudo isso é um pouco demais, mas se você junta todas as tentativas, e tentativas com sucesso, né, até então, né, que houve para a gente ir se recolhendo e se encaixando numa caixinha, tá? Essa caixinha que sustenta uma família inteira emocionalmente, de rotina, inclusive financeiramente, muitas vezes, a quantidade de situações que quer nos colocar numa caixinha que a gente não cabe é absurda. Mas vamos lá, Dani, e você? Os seus Então, livros, a sua obra, a sua escrita? o meu livro ele traz um assunto que voltou a ser falado muito ultimamente, que é o chip da beleza, né? Que é hoje a menopausa tem se falado bastante e por um lado é muito bom, mas por outro também traz com o advento das redes sociais muitos experts em coisas que não são experts, né? E aí traz esse conflito do chip da beleza, de uma revolução versus o que as farmacêuticas por trás pensam, né, e ganham com isso, e o quanto existe uma manipulação e o quanto isso pode ser perigoso com o advento da tecnologia de você estar disponibilizando seus dados ali num momento muito próximo, né, de captação de informação sua da sua saúde para te deixar mais doente, mais dependente, enfim. Aí é um mundo que hoje em dia está se falando muito disso de novo, né? Então, e o quanto a gente cai na armadilha de novo de ter que ser de um jeito X ou Y, e aí por conta disso vai atrás de alguma coisa estética desenfreada, né? Uma busca desenfreada por não querer envelhecer, enfim, né? É óbvio que tudo tem que ter um equilíbrio, né? Mas e se, como diz a Linei, né? Esses chips não forem só para beleza, né? Aí tem que ler o livro, né, Dani? Para saber o que mais esse chip traz por trás, né, nesse suspense. Essa coisa do estereótipo, tudo é uma grande vilã, assim, né? A quantidade de pessoas que nunca se vê bem, nunca se valoriza, e que nunca tá bom, né? Quer fazer alguma coisa, vai lá e faz, mas a pessoa nunca para, né? Nunca tá bom, né? E Eu acho que a que questão é o aparência fazer, é o autocuidado que se fala muito hoje em dia, mas é um autocuidado para quê e para quem, né? é Então acho que essa que é a grande questão sempre, né? E aonde a que a que gente tem que preço? chegar, né? É. Aonde que estão querendo que a gente chegue, na verdade. A gente tem que ser muito. Eu acho que a gente tem que se policiar bastante para não cair nessas ciladas, porque é muito fácil, né? Você realmente acha que se você se cuidar, então você vai ter essa aparência independente de qualquer coisa, de quantos Sim. anos você tem, né? E tudo mais, né? Da sua genética e tal. Bom, meninas, eu acho que a gente não conseguiu explorar tudo que a gente poderia, né, e gostaria, mas por conta do avanço da hora, eu acho que a gente pode encerrar o encontro de hoje. E eu quero encerrar agradecendo vocês novamente pela participação, pela generosidade e por vocês escreverem.
É muito importante que a gente persista naquilo que a gente quer fazer. Isso que a gente quer fazer, escrever, vamos escrever, né? Então, eu e a Linnea, a gente vai estar na Flip esse ano, que vai ser em julho. A Dani, a gente vai ficar fazendo pirraça para ela, mandando foto, brincadeira. Mas tem alguma outra programação que vocês querem divulgar antes da gente sair? Alguma outra agenda, alguma outra programação, aonde que encontro os livros de vocês? O meu livro está no site da editora Polifonia e também está no Kindle pela Amazon. Os Legal. meus estão no meu site, www.lineimatos.com.br, ou no site da Polifonia ou na Amazon. O site está muito bonito, o lineimatos.com.br, foi a Evelyn quem montou, a Evelyn Ribeiro, e lá tem todos os meus contos, os livros de ficção científica ou ficção especulativa, e o livro solo de contos também. E meus textos, além dos livros, eu tenho vários textos que eu andei escrevendo newsletters, esse tipo de coisa. Provavelmente vamos estar na livraria Martins Fontes em algum momento, mas ainda não temos data, prometo que eu aviso assim que estiver tudo organizado. Você mora em São Paulo, né, Linei? Próxima Avenida Paulista. Não, a Dani também? Também. As duas de São Paulo. Então, muito obrigada, meninas. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou. Relembrando, então, eu vou estar disponibilizando a live na íntegra no canal do YouTube. A Alessandra Colaco é escritora, não tenho cedilha, me atrapalho para falar Colasso sem cedilha. E a gente também vai fazendo uns recortes para divulgar no Instagram. E na semana que vem a gente vai estar aqui. Deixa eu pegar minha colinha, o medo de falar o nome das colegas invertido na data. Mas a semana que vem, segunda-feira, dia 22, eu vou estar recebendo a Ivânia Rocha e a Lucimar Zanzoni, duas queridas também, escritoras incríveis. E Linei, depois a gente vai se falando para um segundo momento com você aqui também, tá bom? Ok, eu queria agradecer de novo pela oportunidade, parabéns pelo lançamento do seu livro, aliás, você não falou muito sobre ele. É verdade. Na verdade, assim, eu vou estar aqui toda semana, né? Eu quero mais a gente papear com todo mundo que está passando por aqui, mas é isso mesmo, Linei. No caminho contra a coragem deve estar batendo nas nossas portas. Estou super ansiosa para receber, e as pessoas que compraram também receberem. Assim que eu receber, eu vou fazer um evento de lançamento aqui em Paulínia. Vou estar também com ele na Flip. E quando a gente voltar da Flip, eu vou fazer outros eventos também, com algumas parcerias mais presencialmente, com outras escritoras, com sarau, mas também para estar com a divulgação, com a venda, com o lançamento do livro. Porque isso também daria um outro encontro para a gente falar, né, gente? Uma escritora não só escreve, né? Aí a gente tem que dar visibilidade para o trabalho, falar sobre o livro que ainda nem está pronto, vender esse livro e depois fazer lançamento. Enfim, a gente acumula funções pelos nossos livros, né? A gente não é apenas escritora, e tem algumas partes que a gente tem mais facilidade para fazer e outras que a gente tem mais dificuldade. Mas obrigada por ter lembrado. Obrigada, então, Alessandra, pelo convite. Obrigada, Linei, por ter participado aqui também. Foi Eu que agradeço. bom te ver. Me fazia tempo. Eu estou vendo que a Márcia está aí, a Cláudia, a Mag, Lucimar. Queria agradecer pela presença e pelo apoio. Elas estão mesmo super apoiando aqui, incríveis. Obrigada, gente, para todo mundo que acompanhou, quem assistiu posteriormente também, está valendo demais da conta. E boa noite para todo mundo, uma ótima semana, gente. Beijo, gente. Obrigada, tchau. Tchau, tchau.